Belino Júnior, presidente municipal do PPS. Doutor, me diga uma coisa. Como é que o senhor olha? O senhor é visceralmente político, já se confessou assim. Deve pensar política 24 horas por dia. Como é que o senhor olha o cenário nacional hoje? Américo, na verdade, eu vou fazer assim uma pequena, se me permite, correção. 24 horas mesmo, a gente não vive política. Até porque, como é uma questão natural, a política, por opção, por vocação, então a gente tem aqueles momentos que a gente está lá brincando com o cachorrinho em casa. Sim. A gente tem os momentos que a gente joga a bola da gente. Muitas das vezes você que está olhando através da grande mídia, de grandes profissionais como o Américo, que trazem aqui personalidades que somam com certeza com a política ludovicense, vocês vão muitas das vezes achar que a gente não tem vida, mas a gente tem vida sim, pós-política. E isso daí é que nos dá motivação e nos dá energia, nos dá gás. E nos dá, de certa forma, Américo, até ideias para trazer projetos de lei como eu trouxe do AVC. Né? Quando você está praticando esporte, você sabe que você está contribuindo para a sua saúde. Então isso daí tem que ser amplamente divulgado, como foi o nosso pleito para esse programa, esse projeto de lei. Né? Mas respondendo... O senhor poderia, então, antes de responder a minha pergunta, o senhor poderia detalhar esse projeto de lei? Esse projeto de lei, ele traz para que o Executivo faça semanas de conscientização da população do que é o perigo do AVC. O AVC, eu até lhe agradeço essa oportunidade. Fique à vontade. Porque hoje em dia a gente fala de mundo fitness. Antigamente você sabe, você tem mais experiência do que eu, sabe que o tempo de vida, a não ser aquelas pessoas que moravam mais na tranquilidade no interior, que aí tinham uma longevidade maior, mas em praxe nos grandes centros, a gente sabe por causa dessa correria, até dos produtos industrializados e toda essa falta de atividade física, você tinha uma longevidade menor. Então hoje não, hoje se fala do mundo fitness, aonde você tem que praticar esporte, você tem que ter uma alimentação mais adequada, não simplesmente para viver muito, Américo, mas para que você viva com saúde. Qualidade de vida. Qualidade de vida. Então esse projeto ele vem dizer que da importância da boa alimentação, a importância da prática de atividades físicas, né? Isso com certeza vai evitar e vai dar até, de certa forma, uma economia para o poder público, porque a gente sabe que quando você combate a causa no nascedouro, lá na frente, com certeza você vai economizar com a saúde, porque o cidadão vai adoecer menos. Então, esse programa de lei, esse projeto de lei, com certeza com profissionais realmente capacitados, nutricionistas, médicos, vai lá estar dizendo com relação ao AVC que quando ele não causa a morte, ele deixa outra metade, são dados da Organização Mundial de Saúde, deixa outra metade com sequelas irreversíveis. Então, você está lhe tratando com vidas, né? Daí a gravidade desse mal que é o AVC. Quando você não tem uma alimentação boa, quando você não tem a práticas de esportes, muitas das vezes você vai ter um prejuízo muito grande sendo pago com a sua própria vida, então, sua saúde. A grande preocupação do projeto é o ser humano. É o ser humano, é a informação que o ser humano precisa ter, perdão. E só para esclarecer, eu mesmo estava com a taxa um pouquinho alterada, porque aí você sabe, nós que trabalhamos praticamente diuturnamente, a gente às vezes fica sem tempo, a gente chega muitas das vezes em casa cansado e com pouca motivação de ter uma prática de esporte, até uma alimentação mesmo, que é difícil ter uma alimentação saudável na correria, mas eu procurei me focar e ver que eu, com essas taxas permanecendo com aquele hábito que eu teria, eu ia ter que ir para a medicação, que muitas das vezes é o mais confortável, que o cidadão, infelizmente, é o caminho que segue, né? É ir lá para a medicação para controlar. Então, eu optei por fazer uma mudança de hábitos alimentares e ter a prática de esportes também. Então, eu achei importante que isso iria, com certeza, contribuir para muitas pessoas, porque eu tenho amigos nutricionistas, eu tenho outros amigos que fizeram essa mudança até antes de mim,
de hábitos e que com certeza estão aí gozando de uma plena saúde, estão mais motivados para trabalhar, né? Então isso daí é muito importante. Com certeza, a partir do momento que o cidadão tiver conhecimento de fato dos benefícios, eu não tenho dúvida que ele irá se sentir muito melhor e irá contribuir muito mais para a cidade de São Luís. Eu também fiz umas mudanças nos meus hábitos alimentares, mas eu tenho o dia do lixo. O dia que eu me passo com sarrabulho, mocotó, com muita cachaça antes. Esse dia do lixo eu não abro mão. Esse ninguém abre mão, não, né? Os outros 6 eu tranquilamente cumpro. Mas sim, a minha pergunta é como é que você olha o cenário nacional? Eu, de fato, apesar de eu ser dirigente do partido do PPS aqui em São Luís, estive na nossa convenção nacional lá em Brasília, onde naquele momento, Américo, o PPS tinha uma conversa com o Geraldo, tinha uma conversa com o Geraldo Alckmin. Sim. E para depois deliberar para o partido. Isso daí não ficou bem claro esse posicionamento ainda com relação a presidente lá do PPS. Mas eu posso te responder de forma particular. Sim, ótimo. De forma particular, eu vou te dizer que hoje nós temos o Lula aí com o PT que está sobre regime de tutela do Estado, está cumprindo pena lá no Paraná, mas que vem hoje despontando nas pesquisas, isso daí é público e notório. Ele vai registrar a candidatura dele. Está em iminência de registrar, a gente sabe que, aí eu até passo para a parte um pouco jurídica. Sim. Juridicamente ele tem aí, mais adequadamente em setembro, para estar pleiteando isso, porque tem que passar pelo STJ para depois também então, poder ir para o STF. Então, deixa eu perguntar para o advogado, veja bem. Ele registra a candidatura. Sim. Ele vai criar um rolo. Sim. Porque ele, do jeito que o jogo está, é capaz dele sair na ponta. Sim. E aí, como é que arruma isso juridicamente? A comoção, veja bem, Lula ganha a eleição no voto. A justiça anula, porque ele ficha suja, não sei o que, não sei o que. Você já pensou a comoção popular que isso vai acontecer? Sim, com certeza. Eu até acredito que a comoção popular, o PT já criou, né? Criou desde aquele momento da prisão, lá quando ele foi para o sindicato, lá dos metalúrgicos, lá em São Paulo. Já foi criado tudo isso daí, porque de fato é a única saída jurídica que ele está buscando para poder dizer que é preso político, para poder dizer que ele não praticou crimes, mas infelizmente ou felizmente, né, eu digo assim, infelizmente porque tem aquele fiel do Lula, eu particularmente não tenho nada contra ele, eu acredito que ele fez grandes projetos, até recentemente na Itália agora ele foi homenageado, que fez muitas universidades, eu acredito que o Lula fez muito pelo Brasil, mas infelizmente, assim como o vereador Umbelino, hoje ele representa a cidade de São Luís, a autoridade, assim como tem governador, prefeito, a gente não pode estar fora das leis, a gente tem que estar dentro das leis, dentro da legislação, né? Em outros países de primeiro mundo não existe foro privilegiado. Por que foro privilegiado? Porque eu acho moral, né? Não existe como cidadão. Isso, porque a nossa Constituição ela diz que todos são iguais perante a lei, né? Se eu for pagar um boleto lá no banco, eu vou para a fila. Se eu for, então tem que ser dessa forma mesmo. Obviamente que a gente tem uma atribuição, a gente tem uma carga maior. É como se fala, muitas das vezes a gente, quando eu já fui trabalhador também, de forma individual, e que a gente trabalha ali, administra a casa da gente, né? Sim. Quando você, de certa forma, se predispõe a ser um representante da população, você vai estar ali cuidando de uma grande casa que é a cidade. Sim. De certa forma, você tem que ter esse foco, você tem que ter essa preocupação. Veja bem, agora o senhor fala em foro privilegiado, agora por ocasião da final da Copa, a presidente da Croácia, ela viajou para lá com dinheiro próprio. Pagou com recurso próprio. Com recurso próprio, foi para o hotel e foi assistir o jogo na arquibancada. Exatamente. Além de tudo, era linda, né? Mas veja bem, eu acho o foro privilegiado uma coisa absolutamente imoral. Sim. E que é um privilégio inteiramente descabido. Porque que eu cometo um crime e tenho uma certa
um certo tratamento. Alguém que é um deputado federal comete o mesmo crime, tem outro tipo de tratamento. Eu acho isso um absurdo. Ah, mas ele é julgado em outro tribunal. Não interessa. Tem que ser pelo mesmo, igualzinho a mim. Exatamente. Agora, veja bem, o senhor falou no jogo do Lula, veja bem, hoje, Sim. quero discutir se o Lula for bom ou não. Eu quero discutir o seguinte, hoje a mortandade infantil cresceu. Está maior hoje do que há 2 anos atrás. O nível de miséria aumentou de novo, voltou a patamares de 10 anos atrás. Tem alguma coisa errada nisso. Mas o senhor, juridicamente, como é que é a eleição do Lula? O senhor como advogado. Sim. Juridicamente, ela é difícil, né, porque, de certa forma, ele já sofreu uma condenação, né, e em segunda instância, a gente sabe hoje que tem a determinação que tem que se cumprir, né, então ele teria que ir para o TSE, buscar esse direito para que ele possa ser candidato. De certa forma, ele não fica livre dos processos que ele está respondendo. Isso seria apenas um direito que está lá previsto também pela Constituição, que ele não tem nenhuma condenação hoje no que diz respeito a eleitoral. Então, como ele não tem nenhuma condenação eleitoral, então ele estaria apto para disputar. Mas aí, como ele tem a condenação, é como você falou, pode virar um grande imbróglio lá na frente e isso daí tudo vinha prejudicar. E eu falei do Lula porque o Lula hoje ele desponta nas pesquisas. Não se pode falar de política do Brasil sem falar de Lula. Não tem como você falar de Lula, então comecei por ele. Mas tem outros políticos, agora vai ter mesmo hoje o Ciro Gomes aqui em São Luís. Então, com certeza, tem outros candidatos que também estão colocando aí Bolsonaro, que ele cria aquelas frases de efeito. Aquilo é um louco. E aí coloca, e aí a população quer ouvir aquilo, de certa forma, e aí ele cresce. Ele está hoje em segundo lugar, se não tiver o Lula, ele vai para o primeiro lugar. E aí o Brasil está ferrado com o Bolsonaro na presidência. Alckmin, que ao meu ponto de vista, de todos esses daí, eu não tenho nenhuma ligação com o PSDB, nem nada, mas assim, ele pelo menos já comprovou nos mandatos dele de governador de São Paulo que desempenhou um papel que a população veio revalidando de certa forma. Então, a população tem que atentar bem pela biografia do candidato e olhar se ele é ficha limpa. Bom, nosso segundo bloco esgota agora nesse momento, a gente volta já, é um instante só, a gente não demora nada.